Santo Deus. Aquele que era e é e há de vir. Santo, Santo. Será que você pode levantar as suas mãos? Aquele que era e é e há de vir. Será que você pode dizer que Ele é santo também? Santo, Santo. Aquele que à medida que você vai cantando santo, os céus vão descendo sobre nós. Santo. À medida que você vai cantando santo, a revelação da sua glória, ela vem sobre nós esta manhã. Santo, Santo. Diga isso. Aquele que era e é e há de vir. Tu és santo, Senhor. Santo, Tu és santo, Deus. Santo, Tu és santo, Deus. Aquele que era e é e Tu há és de santo, vir. Deus. Oh, Santo, Santo. Aquele que era e é e há de vir. Me diga santo, 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 santo. aquele que era e é, aquele que era e é. Vamos, santo, Santo, aquele que era e é e há de vir. Santo, Santo. vamos unir as nossas vozes àquilo que é cantado nos céus. Há de vir. Santo, diga isso. Santo, Os anjos, os querubins, os serafins, de eternidade a eternidade, estão cantando isso neste momento. Santo, Antes de você, que você nascesse, antes que o mundo existisse, eles já estavam cantando: Santo, Santo, Santo. Deus, nos dá a revelação da tua santidade hoje, Pai. aquele Traz a revelação da tua santidade sobre nós nesta manhã, neste dia. Santo, Espírito Santo, tens liberdade para tocar, para curar, para batizar com fogo. aquele que era e Mas acima de tudo, Espírito Santo, eu peço, traga um arrependimento e um avivamento sobre a tua igreja hoje. Santo, Rabacarabaçoia. aquele que Traz uma nova revelação para cada vida que entrou aqui nesta manhã, Pai. Santo, Nós clamamos e nós pedimos, Espírito Santo, aquele toque em cada vida nesta manhã, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Se é para Ele, tem que ser muito mais forte, meu irmão. Se é para Ele, tem que ser muito mais forte. Oh! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você pode tomar o teu assento nessa manhã. Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos estar falando hoje sobre
próximo nível. É o que Deus quer levar à igreja, é onde Deus quer levar a cada um que entrou aqui nessa manhã. Quando eu perguntava a Deus sobre aquilo que Deus queria falar com a igreja, de uma forma profética, uma forma rema, Deus falou assim: eu quero levar a igreja ao próximo nível. Eu quero levar as pessoas que elas estão para um próximo nível. E eu creio de todo o meu coração que aquilo que nós vamos viver esse ano aqui vai ficar marcado para a história do avivamento bíblico. Nós estávamos sexta-feira em um grupo lá no Monte Oração das pessoas aqui da igreja, e Deus falou ao meu coração: eu vou fazer de novo. Essa igreja nasceu no meio de um fogo, e Ele vai fazer de novo. E eu queria estar meditando com os irmãos Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Próximo nível. Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Diz assim então a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está inteira, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode aplaudir essa palavra, meu irmão? Santo, santo, santo é o Senhor. O profeta Isaías, aqui no início do capítulo 6, ele começa falando no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Isaías aqui começa destacando isso. E a morte de um rei significa o início de um novo ciclo, o início de um novo tempo. Assim como nós entramos aqui em uma nova década, assim como nós entramos num novo ano, o ano de 2020, Deus está iniciando um novo ciclo para o avivamento bíblico, uma nova década para nós, uma nova década para a sua vida. E essa nova década é uma década do próximo nível, da onde você irá alcançar um próximo nível. Então Isaías começa falando: no ano em que morreu o rei Uzias. Então algo está sendo estabelecido após a queda do rei Uzias, e com um novo rei vem um novo tempo. E assim como você entrou no ano de 2020,
Tudo aquilo que ficou do ano 2019 para trás já se passou. Agora no 2020, Deus quer trazer um novo tempo para a tua vida. Você vai entrar em um novo ciclo. Não importa aquilo que você passou, as provações, as dificuldades, tudo isso ficou para trás. Esse ano de 2020 é um começo, um início de um novo ciclo. E Isaías disse: no ano que ele morreu, eu vi o Senhor. Sabe, quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos. Quem aqui é da década de 80 vai lembrar disso, do Atari, vai lembrar aí de Dynavision, vai lembrar desses um pouco mais antiguinho aí. O Wilson lembra bem, né? E quando eu tinha uns 6, 7 anos eu ganhei um Dynavision. E nós estávamos ali jogando um joguinho, naquela época era joguinho de fase, né? Então tinha umas fases que você tinha que passar. E cada fase tinha um chefão, e você tinha que matar o chefão, aí você vai à próxima fase, ao próximo nível. E eu cheguei ali numa época ali que eu não conseguia matar o chefão de jeito nenhum. Eu não conseguia, o meu irmão não conseguia, e a gente tentava, e aquele chefão tinha uma risada sinistra, e ele dava uma risada assim, a hora que ele acabava de matar a gente ali. E eu falei para minha mãe, mãe, vê se você consegue passar essa fase aqui pra gente, que a gente não aguenta mais jogar essa mesma fase aqui. E ela foi lá tentar, e a mesma coisa, o chefão deu aquela risada sinistra mais uma vez. E eu apelei, irmão. Aí eu apelei, eu falei assim: mãe, então faz uma oração. 6 anos, meu irmão, criança só queria estar empolgada, queria só ver a fase, não aguentava mais escutar a risada daquele mesmo cara me batendo toda vez. E eu falei: mãe, faz uma oração aí para ver se a gente passa de fase. E ela falou: moleque, para com isso, olha as coisas que você está falando, oração não faz para jogo. Mas meu irmão, eu não aguentava mais ficar vivendo aquilo que eu estava vivendo ali. Uma criança de 6 anos, né? Estava ali jogando, todo dia era a mesma fase, todo dia apanhava, tinha que aguentar a risada daquele cara todo dia. E meu irmão, viver a mesma fase, viver o mesmo ciclo, viver o mesmo tempo toda vez é algo enjoativo. É algo muito ruim, porque você se cansa daquilo que você está vivendo, e quando você se cansa, você desanima. Quando você não avança para o próximo nível, quando você não muda de fase, você começa a desanimar. Que eu mesmo já estava desistindo, eu nem lembro quem passou aquela fase lá depois, mas eu mesmo já estava desistindo, já nem querendo mais jogar o videogame, porque eu não conseguia avançar, aquela coisa me impedia, eu não conseguia matar aquele cara, não conseguia passar de fase. E nós nascemos para viver uma evolução, nós nascemos para estar em constante crescimento. É isso que Paulo diz. Porque existe um grande perigo em você ficar sempre na mesma fase. Existe um grande perigo em você sempre estar no mesmo nível. Sabe, o apóstolo Paulo, ele faz uma delação premiada lá em Coríntios. Delação premiada não começou na Lava Jato não, começou com o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, Paulo faz uma delação premiada e ele fala o seguinte, 2 Coríntios 3,13: e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Irmão, Moisés estava quietinho lá na dele, já no céu. Só que aí Paulo vai lá e entrega o cara. Aqui o apóstolo Paulo está falando, porque quando Moisés sobe ao monte e fica lá 40 dias, a glória de Deus desce, é tudo poderoso, é tudo lindo, é tudo a glória de Deus vem. Isaías, quando desce do monte, a palavra diz que o povo de Israel não conseguia olhar para a face de Moisés, porque o seu rosto brilhava, a glória de Deus resplandecia através do rosto de Moisés, de forma que eles tinham que cobrir os seus olhos, porque eles não conseguiam olhar para a face de Moisés. Então eles pegaram e falaram: Moisés, põe um pano aí no seu rosto aí, porque não está dando conta não de ir. Então Moisés põe um rosto na sua cabeça,
encobre o rosto, para que quando eles pudessem olhar para Moisés, eles conseguissem falar com Moisés. Só que vai se passando o tempo, meu irmão, vai se caminhando as coisas, e Moisés continua com aquele pano, ele não tira aquele véu, ele continua com o véu. Só que agora já havia sido passado, o seu rosto não estava mais brilhando como do dia que ele desceu do monte, seu rosto não resplandecia mais, mas ele continuou com o seu rosto coberto, para que as pessoas pensassem que a glória ainda brilhava. E o apóstolo Paulo fala assim: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Sabe o que acontece? Ficar na mesma fase, manter o mesmo nível sempre, vai acabar com a glória que um dia veio sobre nós. Porque os grandes avivamentos, de repente vem grandes avivamentos, como a Coreia viveu um grande avivamento, e havia mais de 50 montes naquela época de oração, a igreja toda às 5 horas da manhã orando em todos os lugares, mas hoje a Coreia do Sul está vivendo um declínio, porque ficar na mesma fase, manter sempre, não tem como você manter a glória se você não renova essa glória. Não tem como você manter a glória se você não busca ter um renovo dessa glória, e busca uma nova experiência, e busca uma nova fase. Não tem como manter uma glória que já se passou. E tem pessoas que assim, ela vai lá, tem uma experiência com Deus, ela vai lá, Deus derrama um dom sobre ela, Deus começa a usar, só que aí de repente ela para de buscar, de repente ela não avança para o próximo nível. Só que aí ela já é conhecida, só que aquela pessoa, no particular Deus sabe que aquela glória já passou, Deus sabe que aquele tempo já se foi, e às vezes as pessoas ficam apoiadas naquilo que já se passou, e não se comprometem em viver algo novo da parte de Deus. Mas ainda na continuação aqui do versículo, Paulo diz no versículo 18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus te chamou para viver de glória em glória. O culto de manhã vai ser uma bênção hoje, o da noite vai ser melhor, o da semana que vem vai ser melhor, o do próximo mês vai ser melhor. Deus te chamou para viver em níveis profundos, e de glória em glória, a forma como você caminha todo dia, é todo dia sendo transformado, é todo dia alcançando uma presença maior, é todo dia tendo uma experiência maior. Não é viver uma experiência e jogar o véu e falar assim: bom, agora os irmãos sabem que eu sou usado, então eu vou deixar aqui de buscar, vou me apoiar na glória que já se passou. Não, é viver de glória em glória, é buscar algo novo todos os dias. É isso que o apóstolo está nos dizendo aqui. Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, se encerrou um ciclo. E o próprio profeta Isaías, meu irmão, o próprio profeta Isaías, ele até o capítulo 6, ele é um simples profeta, que talvez ninguém ou poucos conhecem ele. Ele é um profeta, talvez um a mais naquele povo de Israel, que conclamava um conserto e um arrependimento. E até esse capítulo 6, Isaías não tinha tido a visão e a contemplação daquilo que ele viu. Mas Deus, quando Ele quer te chamar para um próximo nível, Ele sempre vai te dar uma nova experiência, Ele sempre vai trazer algo fresco do céu. Sabe, Moisés, quando foi para ser chamado, ele está ali no Monte Horebe, ele estava pastoreando ovelhas, só que de repente Deus marca um dia para que ele fosse avançar para o próximo nível, e ele está ali, de repente uma sarça pegava fogo e ardia e queimava, o fogo estava ali, Deus estava ali, porque Deus é esse fogo. A palavra diz que Deus é um fogo abrasador, então Ele é um fogo, seus olhos são como chama de fogo. Então Moisés está ali diante da presença de Deus, e Deus chama Moisés para o próximo nível.
E sabe, de pastor de ovelha, ele foi o libertador de Israel. De pastor de ovelha, ele foi o maior legislador de Israel. De pastor de ovelha, Deus usou aquele cara para derrubar o império. O próximo nível vai te levar para projetos mais altos, para coisas maiores. O próximo nível vai te levar para viver coisas que você nunca viveu, uma contemplação que você nunca teve. O próximo nível vai levar essa igreja para ver que aquilo que ela já começou um dia já será muito maior neste momento, porque será de glória em glória. O próximo nível vai nos levar aonde Deus quer que nós estejamos, que é algo muito maior, que não é sobre você, é sobre Ele, porque é sobre Ele, Ele fará coisas grandiosas. O próximo nível não é apenas uma canção cantada nova aqui na igreja, porque o próximo nível ele não alcança só as pessoas que estão ao nosso redor. O próximo nível vai alcançar, Mateusão, todas as cidades desse país, os estados desse país. O próximo nível vai soprar as suas canções para outros lugares e para esta nação. O próximo nível nos leva a viver algo superior. O próximo nível manda você escrever um livro que ficará conhecido. O próximo nível, Deus te faz carregar algo que as pessoas vão querer ter aquilo que você tem. Sabe, Isaías até aquele momento era um profeta, ele pregava ali o concerto. Só que é engraçado porque o significado do nome Isaías significa o Senhor é salvação. O profeta se chamava o Senhor é a salvação, mas ele não pregava a salvação, ele pregava o arrependimento, ele pregava o conserto. Até o capítulo 6, Isaías está em um nível em que aquele profeta que é tido como um profeta messiânico, em que faz menção à salvação, ao nome de Jesus várias vezes, em que é citado no Novo Testamento 21 vezes, nunca havia falado de Jesus. Ele nunca havia entrado no propósito que Deus tinha para a vida dele. Isaías, até o capítulo 6, era alguém que ainda não tinha entrado no nível aonde Deus queria que ele entrasse. Mas o próximo nível vai fazer você entrar aonde Deus quer que você entre. Aquela pessoa que até o capítulo 6 não pregava a salvação do Messias, do capítulo 6 em diante, ele escreve mais 60 capítulos, e desses 60 capítulos, esse cara é lembrado do Novo Testamento, esse cara é lembrado até hoje, porque ele entrou aonde Deus queria que ele entrasse. Ele entrou aonde Deus queria que ele entrasse. Mas sabe, Isaías, até então ele está ali profetizando, e ele olha para o seu povo e ele fala assim: ai dos bêbados, ai dos embriagados, ai dos que praticam a iniquidade, ai dos que fazem os outros pecar. E Isaías está ali apontando o dedo e está conclamando o conserto, está fazendo um julgamento. Só que Isaías, quando chega aqui no versículo, quando chega no versículo 5, Isaías ele tem uma visão. E Isaías diz assim: ai de mim, ai de mim. Ele não está apontando mais para alguém dizendo ai de fulano, ai de ciclano, ai de beltrano, ai daquela pessoa, ai do alcoólatra, ai da prostituta, ai do bandido, ai do ladrão. Ele está olhando para si mesmo dizendo: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então Isaías tem uma visão da santidade, Isaías tem uma visão da glória de Deus. E quando nós temos uma visão da glória de Deus, nós passamos a olhar para nós, quem nós somos de verdade. Aí o ai não é do próximo não, o ai é nosso mesmo. Ai de mim, porque olha os meus pensamentos. Ai de mim, porque olha o que eu tenho feito. Olha o que a minha boca tem expressado. Ai de mim, porque olha o que eu tenho falado contra o meu irmão.
Ai de mim, porque quando nós temos uma visão da glória e da santidade de Deus, nós passamos a ter uma visão realmente de quem nós somos. E Isaías, por conta disso, disse: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, e eu sou pecador, e eu habito no meio de um povo que é pecador. O problema é que às vezes, meu irmão, o nosso padrão de santidade é alguém que está do nosso lado. O padrão de santidade nossa, às vezes é alguém que está lá fora. Às vezes o nosso padrão de santidade, não, mas eu faço isso aqui, mas não tem problema, que eu vi o fulano lá, ele tem ele é diácono, ele é presbítero, ele é evangelista, ele é pastor, ele faz também, então não tem problema eu fazer. Porém, quando nós estamos diante da glória e diante da visão da santidade de Deus, o nosso padrão não é mais o próximo, não é mais o meu irmão, não é a comunidade que eu vivo. O meu padrão passa a ser o Senhor, passa a ser a santidade de Deus. Mas você pode dizer: Tiago, mas aí já é impossível, você está querendo demais. Querido, mas Jesus não falou que você vai chegar no nível de santidade e perfeição aqui. Aliás, o apóstolo João diz que aquele que fala que não peca é mentiroso. E quando você pecar, você tem um advogado. Só que Jesus disse na sua palavra, em 1 Pedro 1, 15 e 16: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Em Hebreus 12, 14 está dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então teu nível de santidade não tem que estar baseado em ninguém aqui. Teu nível de santidade tem que estar baseado em Deus. Porque quando o seu nível de santidade está baseado em Deus, você pode ser igual ao apóstolo Paulo: ei, vocês podem me imitar porque eu imito a Cristo. Pode mandar um Big Brother, uma câmera lá, e vocês podem me imitar em tudo que eu faço, porque é aquilo que eu estou fazendo, eu estou imitando a Cristo, porque o meu nível de santidade agora, o meu padrão de santidade não é mais o dos homens, mas é o Senhor, porque eu o vi. Sabe, aqui Uzias morre, e Uzias tem um significado grande, porque Uzias significa um rei que começou bem e terminou mal. Uzias talvez seria um dos grandes, maiores reis de Israel, lembrado da história, se não fosse o rei que começou bem e terminou mal. E ele terminou mal justamente por conta do orgulho dele, porque Uzias simplesmente ele quis lá: eu sou rei mesmo, eu posso tudo, então eu vou queimar um incenso naquilo que eram os sacerdotes que deveriam fazer. E Uzias entrou no templo do Senhor para queimar incenso e sacrifício ao Senhor. Então quando os sacerdotes falam assim: Uzias, você não pode fazer isso não, eu sei que você é rei, mas isso aqui é obrigação nossa, não tua. Uzias se revolta com os sacerdotes, e no mesma hora, no mesmo instante, ele pega uma lepra na testa. No mesmo instante, Uzias fica leproso na testa. A questão aqui é o orgulho. A questão aqui, sabe qual que é? Muitas vezes, meu irmão, Deus nos chama para fazer algo, e aquele ciclo se encerra. Só que aí nós estamos apegados àquilo. Nós estamos apegados ao ministério, nós estamos apegados ao cargo, nós estamos apegados ao título. E nós não queremos largar aquilo não. Nós falamos: não, eu não posso, olha aqui que eu construí, eu vou deixar, não, eu não vou abandonar isso aqui não. Só que quando você vai para o próximo nível, você precisa abandonar algumas coisas. Talvez tem coisas que Deus falou assim para você: isso daqui não é mais para você, isso daqui você não vai mais fazer. Esse ministério aqui agora você deixa, que eu vou te levar para uma coisa maior. E nós estamos apegados, sendo impedimento para Deus. Porque quando nós não entramos naquilo que Deus quer, quando nós não fazemos aquilo que Deus está nos ordenando, nós passamos a ser um impedimento na obra dEle. Nós viramos um impedimento na obra de Deus. Aquilo que é para ser bênção nas nossas vidas, e que foi bênção até o momento, passa a não ser bênção. Porque Uzias viveu com a lepra até morrer. E sabe qual que é o problema? A lepra traz indiferença. E quando nós nos tornamos leprosos, nós somos indiferentes também. Não, isso aqui eu não vou largar não, esse osso aqui eu não vou parar de roer não. O nosso orgulho impede de que nós sejamos levados a um nível mais profundo. O nosso orgulho nos impede que Deus nos faça sobre nós aquilo que Ele deseja sobre nós.
Às vezes nós só estamos sentados na cadeira do banco e Deus está nos chamando, Deus está nos chamando. Mas simplesmente nós estamos ali, não, Deus, me deixa aqui que eu não quero problema, eu sei que mexer com a igreja é problema. E nós não entramos no próximo nível. Sabe, até o capítulo 6, Isaías era alguém que resplandecia certo orgulho, apesar de ter um cargo e apesar de ser um profeta do Senhor. Mas diante do capítulo 6, quando ele reconhece quem ele é, a palavra diz que um dos serafins, um desses seres que ardem em fogo, como chama de fogo, que estão ali adorando ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Um desses serafins, ele arranca uma brasa do altar que Isaías estava tendo a visão. Ele pega uma tenaz, tipo um alicate, arranca uma brasa, e ele desce para tocar nos lábios de Isaías. Então Isaías é tocado com fogo, o fogo que purifica, o fogo que refina, o fogo que arranca de nós as impurezas. Eu já falei isso aqui, mas o valor do ouro, quando você compra ele refinado, é totalmente você ir lá no garimpo, sair pegar ele lá e comprar o ouro lá. Você vai lá no garimpo, você compra a 140 mil um quilo. Você vai comprar ele refinado, você vai pagar 205, 203, 200 mil. Porque quando é refinado, quando passou pelo fogo, aquilo tem mais valor. Quando você e eu passamos pelo fogo de Deus, isso passa a ter mais valor para Ele. Porque quando nós passamos pelo fogo de Deus, aí sim Ele pode fazer em nós, aí sim Ele pode nos levar para o próximo nível, aí sim Deus pode fazer em nós a sua vontade e o seu querer. É quando Ele nos toca com a brasa viva do altar de Deus. É engraçado que até então, esse momento, Isaías não tinha ouvido a voz de Deus, ele só contemplava uma visão. Mas nesse momento em que ele reconhece quem ele era realmente de verdade, então ele ouve a voz do Senhor. Diz assim, versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós só passamos a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, quando nós deixamos ser tocado por Ele. Porque se o nosso coração está duro, se o nosso coração está fechado, não tem como nós ouvirmos a voz de Deus. Talvez você está dizendo: Tiago, mas eu não consigo ouvir nada. Talvez seja porque você precisa parar um pouco. Você precisa ser tocado, deixar ser tocado aonde Deus precisa transformar a tua vida. Deixar talvez de fazer algumas coisas, é abrir mão, é negue-se a si mesmo, como o pastor pregou esses domingos atrás, é realmente negar a si mesmo e pegar a cruz. Eu sei que talvez o evangelho que você encontre pela internet não seja tão esse que você está ouvindo, mas esse ainda continua sendo o evangelho de Deus. É tomar a sua cruz e seguir a Ele, é ainda deixar ser moldado, é ainda se entregar nas mãos do oleiro e deixar que Ele deixe as suas digitais, as suas marcas em você. E isso dói, mas isso é necessário para Ele te levar aonde Ele quer. E eu vou te dar uma boa notícia, porque a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável para você. Deus não vai te colocar em más lençóis. A vontade dEle é boa, perfeita, agradável. E se Ele quer te tocar com brasa viva, é porque Ele quer te levar para algo muito mais além. Olha o que Ele fez com Moisés, olha o que Ele fez com Isaías. Após aquela visão, e após ele dizer: eis-me aqui, Isaías passa a entrar no nível de revelação profunda de Deus. O nível que ele estava era um nível apenas de proclamação, de julgamento, de conserto. O nível que ele entra é um nível de revelações futuras.
É o nível que ele estava falando sobre uma pessoa depois de 700 anos antes. Deus começa a trazer revelações profundas para o profeta Isaías, e aquele cara começa a proclamar a salvação que não cercaria somente o povo de Israel, mas ele começa a ele começa a falar sobre a igreja do Senhor, porque Cristo viria para ser o nosso Salvador. Isaías não está profetizando apenas sobre o seu povo de Israel, mas ele está olhando com a visão de Deus, e com a visão de Deus ele começa a contemplar um Salvador, que viria para salvar não somente o povo de Israel, mas viria para salvar a minha vida, a sua vida, e todas as nações, da qual confessam o seu nome. Percebe que aonde Deus vai te colocar é muito maior do que aonde você está. E você não deve ficar acomodado, não, mas esse nível está bom, eu já estou com gago, já estou fazendo, já estou desenvolvendo. Mas Deus está falando para você, não entra comigo num próximo nível, que eu vou fazer algo maior. Eu vou te levar para coisas maiores. Jesus proclama a salvação e proclama o sofrimento do Messias. E Jesus está ali na cruz, e quando ele diz, está consumado, aquele véu se rasga, e então nós temos agora o sangue do Cordeiro. Não é mais alguém que está sobre o altar, e a brasa precisa ser retirada do altar de onde ele está, não. É o sangue daquele que está sobre o altar. Não é parte do altar, mas o sangue daquele que está sentado sobre o altar, que te limpa, que te purifica, e que te leva além, em profundidades com Ele. Só que Deus ainda continua derramando fogo sobre aqueles que aceitam o seu chamado. Quando Deus quer fazer algo e marcar alguém, Deus vai derramar um avivamento. Esse avivamento vai vir com fogo de Deus. João Batista estava ali batizando nas águas, mas ele diz assim, após mim vem alguém que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Eu batizo com água, mas esse batizará com fogo, com Espírito Santo e com fogo, porque ainda deve ser com fogo, porque quando ele quer levar alguém para o próximo nível, para algo mais profundo, ele tem que passar você e eu pelo fogo. Atos capítulo 2, versículo 3, eles estavam ali reunidos, e quando de repente um vento impetuoso vem sobre aquele lugar, e se viram línguas como de fogo que pousaram sobre eles. Um cristão testemunha do Senhor, é impossível que ele faça algo neste mundo sem o fogo de Deus. Sem o fogo de Deus. É impossível você tocar as pessoas sem o fogo de Deus. Sabe por quê? Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode levar aquilo que você carrega. Se você não carrega fogo, você vai levar o quê? Deus, Ele quer te usar, mas Ele fala assim para você, ei, eu quero que você seja tocado pelo fogo, porque quando o fogo vier sobre a tua vida, eu vou fazer de você uma testemunha. Aqueles homens, que eram 120 homens que estavam ali no cenáculo, viraram o mundo de cabeça para baixo, porque simplesmente o fogo veio sobre eles. E quando vem a pergunta, a quem enviarei? Eles disseram, eis-me aqui, me envia, porque agora eu estou propício para ir à tua obra. Pode me enviar, que agora eu carrego o teu fogo. Pode me levar, porque agora eu carrego aquilo que você tem. Quando eu iniciei no ministério, e eu iniciei no ministério de louvor, e quando eu estava ministrando sobre a igreja, quando eu estava na minha casa, eu começava a orar, jejuar, pedindo a Deus quais seriam as canções que Deus queria que tocasse, e etc. E Deus me dava às vezes visões, e eu me via no culto, e eu via um mover de Deus acontecendo, e eu falava, meu Deus, isso é muito forte.
E de repente, quando chegava o dia do domingo, esse processo começava na segunda-feira. Quando chegava o dia do domingo, e eu ia lá ministrar, tal, e eu ministrava, e muitas pessoas diziam: não, foi uma bênção, Deus foi comigo nisso, tal. Só que para mim, estava faltando alguma coisa. Porque eu falava: Deus, tudo bem, mas está faltando aquilo que você me mostrou, ainda está faltando isso. Está faltando uma parte aqui da visão que você me deu. Tudo bem, amém, glória a Deus, bênção, tocou, mas está faltando mover ainda que você falou. Está faltando ainda aquilo que o Senhor me deu em visão. Eu preciso entrar nesse nível. E certo dia, quando eu estava indo para o banco, uma missionária me ligou, e ela falou assim: vem aqui, tem um profeta de Deus aqui na casa sua, eu quero que você venha para cá. E eu fui até aquela casa, e ali aquele profeta começou a usar ele para falar com a dona da casa, com a missionária Romilda. E de repente aquele profeta chegou até mim e falou assim, ele falou para a dona da casa: põe um sofá atrás dele, porque eu estou vendo a capa do Espírito Santo. Essa capa vai descer sobre ele agora, o fogo de Deus. E quando esse fogo descer sobre ele, ele não vai suportar a glória, e ele vai cair. Pode pôr o sofá atrás dele. E aquela mulher colocou, arrastou o sofá até atrás de mim, e eu estava ali diante daquele homem. Ele falou assim: você não está vendo, mas tem um anjo aqui do seu lado. E a hora que eu der um passo, ele estava aqui na minha frente, ele falou assim: a hora que eu der um passo para o lado, o anjo vai tocar você. E a hora que aquele homem fez assim, eu caí no sofá, numa glória tão poderosa, tão, não dá para explicar a glória que veio sobre a minha vida naquele momento. Eu não conseguia mexer o dedinho do pé, tamanho peso da glória que veio sobre a minha vida aquele dia. E eu não conseguia me levantar, eu só conseguia ficar ali extasiado. E por mim, talvez eu estaria ali até hoje lá, jogado naquele sofá cheio da glória de Deus. Mas Deus derrama a glória na tua vida, e fogo na tua vida não é para você ficar onde você está, é para você fazer algo para Ele. E ele falou assim: anjo, põe ele de pé agora. E aquele anjo me colocou de pé. E eu comecei a rodopiar na sala daquela mulher ali por uns 40 minutos numa perna só. E o fogo de Deus vinha sobre a minha vida naquele momento. E o fogo de Deus me queimava naquele momento. E depois daquele dia, depois daquele encontro, toda a visão que eu recebia da parte de Deus quando eu ia ministrar se cumpria da forma que Deus mostrava. O que é que faltava? Faltava o fogo de Deus sobre a minha vida. Eu fazia jejum sim, eu fazia oração sim, nós íamos para o monte sim, mas ainda faltava algo. Faltava um fogo da parte de Deus, faltava uma glória que viesse sobre a minha vida para que eu carregasse aquilo. E Deus quer derramar fogo sobre a sua igreja, para que a igreja entre no próximo nível. Você nunca verá um avivamento sem primeiro arrependimento, como o Mateus falou aqui, como a palavra de Deus vê aqui. Avivamento vem com arrependimento, vem com olhar para dentro de mim e falar assim: Deus, ai de mim essa coisa ruim que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Avivamento vem quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos quem nós somos diante de Deus. Vem com humilhação, vem com se prostrar, vem com meleca, com ranho sair do nariz correndo mesmo. Só que depois que existe um arrependimento, o fogo de Deus vem sobre nós, a presença de Deus vem sobre nós. Depois que houve o arrependimento, existe um barulho de um vento impetuoso que vem para soprar sobre o avivamento bíblico e sobre a tua vida.
E quando o vento sopra, é o prenúncio de um exército que Deus irá se levantar para fazer algo sobre o seu povo, algo sobre a sua igreja. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel está diante do vale dos ossos secos. Então ele tem uma visão e vê somente ossos. E Deus falou assim: pode reviver esses ossos? O profeta fala: tu o sabes. Será que eu posso, Ezequiel, levar esses ossos para um próximo nível? Parece loucura, mas aquilo que Deus fará em nosso meio também é loucura. Você não consegue entender, você não consegue escrever e desenhar. Quando Deus sopra algo sobre o seu povo, é loucura. Então ele diz assim: filho do homem, profetiza o vento dos quatro cantos, para que sopre sobre esses ossos, para que sobre esses tendões, e então eles ganharão vida. E daquela forma, quando o profeta profetizou, o vento do Senhor tomou aquela casa, e aqueles ossos se levantaram. Não eram mais ossos, eram pessoas, era um exército de Deus, que Deus havia levantado para levar a sua nação para o próximo nível. Deus quer nos levar para o próximo nível. Quando o vento de Deus vem, é o prenúncio de que a sua glória irá descer sobre nós. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui nessa manhã. Deus Ele quer nos tocar nessa manhã. Não existiu um culto até hoje que eu vim tão incomodado como esse. Não existiu um culto até hoje que eu vim aqui para pregar tão incomodado como hoje. Porque quando Deus quer fazer algo grandioso, isso nos incomoda, isso nos choca, isso traz sobre nós uma angústia, e essa angústia que vem sobre nós é aquilo que Ele quer fazer, mas nós precisamos ouvir o que Ele quer fazer. Nós precisamos escutar a sua voz para saber: Deus, então, qual que é o próximo passo? Eu quebro o meu orgulho, eu reconheço quem eu sou, eu quero o seu fogo, me envia aí, qual que é o próximo passo? Eu vou abandonar realmente as outras coisas, porque, meu irmão, no ano em que morreu o rei Uzias, alguma coisa precisa morrer para você hoje, para que você entre num próximo nível. Alguma coisa precisa morrer dentro de você, dentro de mim, para que a gente entre no próximo nível. Alguma coisa precisa morrer na igreja, para que a gente entre no próximo nível. O arrependimento nos trará fogo, fogo, fogo. Nós estamos em uma igreja uma vez, e Deus havia me dado uma palavra, e eu temi a palavra que Deus me deu. O Espírito Santo foi me colocar de pé, eu agarrei com as duas mãos na cadeira e falei: daqui eu não saio, eu não vou entregar isso. A minha cadeira começou a pular igual pipoca, eu tentava segurar e não conseguia. E eu temi mais a homem do que a Deus naquele dia. Era um pastor e eu não queria falar aquilo que Deus tinha para falar com ele. E aquele dia nós fomos para casa dos meus pais. E quando nós chegamos na casa dos meus pais, eu lembro até hoje, um arrependimento veio sobre nossas vidas, não só para mim, mas para aqueles que estavam conosco ali. Minha irmã estava lá, o Vini estava lá, a Ariane, meu irmão estava lá. E nós se jogamos, nos lançamos no chão naquele dia, naquela garagem, ficamos ali prostrados. Deus, tem misericórdia de nós, porque nós vemos: eis-me aqui, e agora simplesmente nós tememos. Só que à medida que a gente ia se arrependendo, a glória de Deus veio descendo sobre aquela garagem.
E quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, a glória desceu sobre aquele lugar de uma forma tão poderosa, tão forte. Eu lembro que nesse dia meu irmão foi batizado no Espírito Santo, porque quando há arrependimento, a glória desce. É impossível a glória não vir quando há arrependimento. E quando o fogo desceu sobre aquele lugar, aquele homem veio até a casa do meu pai. E Deus falou assim: vai e fala o que eu te mandei. Eu lembro que o arrependimento só não tocou a gente aquele dia, o arrependimento tocou aquele pastor e aquela pastora. No mesmo instante, aquele homem, depois de 1 hora de profecia, ele ficou de pé e falou assim: vamos embora agora, eu preciso ir para lá e consertar aquilo que está errado. Eles foram lá buscar um colchão, mas agora eles falaram: não, vamos embora agora, porque nós precisamos voltar e consertar aquilo que precisa ser consertado. O fogo só desce quando nós consertamos o altar. Foi isso que Elias fez para que Deus derramasse fogo. Eu queria que vocês colocassem de pé essa manhã.